Boa noite, gente. Conforme prometido, vou fazer um exemplo aqui para colocar em prática algumas das ferramentas que a gente viu na aula de SketchUp, né? Então eu vou criar esse tipo de objeto aqui de duas formas diferentes, utilizando basicamente na primeira forma a opção Siga-me, né, ou Follow Me, e na segunda maneira utilizando a opção Offset para vocês compararem as duas maneiras de trabalhar, entenderem um pouquinho mais dessas duas ferramentas, né? Eu peguei esse exemplo, essa ideia a partir desta foto para fazer basicamente essa porta. Felizmente essa cristaleira dá muito trabalho para fazer ela inteira, mas eu vou fazer essa porta aqui, sabendo como fazer ela, vocês basicamente podem replicar essa ideia na maior parte dessa cristaleira, viu? Então vocês vão conseguir fazer essa parte de cima, conseguem fazer esse tipo de objeto, esse objeto, enfim, talvez o único ponto que vocês não consigam fazer seria esses detalhes aqui que, para dizer a verdade, nem dá para enxergar direito, então não dá para distinguir exatamente do que se trata. Então vamos trabalhar aqui essa porta, e eu acho que o ponto mais importante é a gente conseguir fazer a leitura da porta, como que é o formato dela, né? As medidas, etc, etc. Ou como seria, basicamente, se eu cortasse ela no meio aqui, qual que seria o formato que ela teria, né? Então eu já criei aqui ela a partir do que eu imaginei, e se eu pegar aqui a opção de seção, eu posso selecionar aqui essa seção e vir abaixando para a gente ver mais ou menos o formato que ela teria, certo? Então se eu cortasse ela no meio, olha, eu teria basicamente esse formato. Não preciso criar ela inteira, eu posso criar apenas uma metade, tá vendo? Porque a outra metade fica desnecessária, já que é exatamente igual, né? Então é isso que você tem que imaginar quando você olha para um objeto como esse. Você pensa, se eu cortar ele aqui novamente, qual o formato que sobra aqui nesse ponto? Seria mais ou menos essa ideia. Eu tenho aqui um objeto com uma forma mais trabalhada. Se eu cortar ele no meio, cortar ele aqui, passar um corte, qual seria o formato que eu sobro? Nesse caso, olha, seria esse formato aqui. Então eu imaginei a mesma coisa para essa porta. Aí eu peguei, fiz um rascunho disso e coloquei algumas medidas aqui estimadas, né? Obviamente não é exatamente as medidas daquela foto, mas aqui eu coloquei algumas medidas apenas para servir de exemplo, né? Então 6 centímetros, 3 centímetros, 8 centímetros aqui reto, 8 centímetros aqui esse outro entalhe, sendo que esse outro entalhe aqui eu tenho uma pequena elevação, aqui um pequeno ângulo de 6 centímetros, depois aqui fica reto, depois aqui eu tenho uma queda de 1 centímetro, certo? E aqui continua reto ele até o final, até a metade da porta. Eu estou imaginando que essa porta tenha aproximadamente aqui 70 centímetros por 90. Então eu acho que é uma estimativa boa. Então vamos trabalhar com esse tamanho. E eu vou fazer, como eu disse, esse exemplo aqui de duas formas diferentes. A primeira vai ser utilizando a ferramenta Follow Me, ou Siga-me, né, em português, essa daqui. E é uma forma muito, muito fácil de fazer. É importante só a gente conseguir imaginar esse corte, né, essa seção, né, esse perfil. Depois que a gente imaginou esse perfil, o resto fica muito fácil. Eu só preciso criar o caminho. Bom, como que eu criei esse perfil? Daqui é basicamente ferramentas de linhas, né, de arcos, que a gente já viu isso. Então vou pegar aqui um retângulo qualquer, criar aqui o tamanho que eu achar melhor.
Vamos imaginar que eu tenho aqui uma espessura de 3 centímetros, mais ou menos, certo? Então aqui vai ser a espessura que eu estou estimando. Vou pegar aqui o lápis, criei uma linha aqui, desci, ó, 1 centímetro, 1 centímetro, continuo até aqui, 1 centímetro, vou até o final, 1 centímetro e fechei. Então eu tenho esse formato aqui. O que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou criar aqui esse tipo de entalhe. Então eu vou pegar aqui o midpoint e levar até aqui o ponto da minha guia. Vou pegar aqui midpoint, ponto médio, levar até o ponto aqui da minha guia. Então criei aqui já esse entalhe. Para criar agora esse detalhe aqui, eu posso simplesmente pegar um arco, clico aqui e subo o tanto que eu quero. Você vê que aqui ele está travando em 1 centímetro e 2 centímetros. Se eu quiser, eu posso digitar aqui, né, o valor de 1,5, ops, 0,015. Aí eu tenho ele no formato certinho, já que eu tenho aqui um diâmetro de 3 centímetros. Então ele ficou uma circunferência aqui, uma meia circunferência perfeita. Agora eu posso me livrar dessa parte que eu não vou utilizar. Pego a borracha e posso apagar aqui, apagar aqui, aqui não, apagar aqui, apagar aqui. Eu não vou apagar com a borracha esses detalhes aqui, porque se eu usar, ó, ele vai apagar junto à minha linha guia, tá vendo? Então eu não quero apagar a guia. Vou deletar aqui selecionando, delete. Seleciono, delete, seleciono, delete, seleciono, delete. Então criei aqui basicamente o meu perfil. E aí eu poderia criar da forma que eu achasse mais fácil, né? Então aqui um exemplo só para vocês verem como foi feito, né? Criei meu perfil, agora eu preciso criar meu caminho. Se o perfil é feito deitado, o caminho tem que ser necessariamente em pé, ok? E vice-versa, se eu fizer o meu perfil de pé, o meu caminho vai ter que ser deitado. Então, sendo assim, eu vou vir aqui na minha vista de frente e vou criar aqui o formato da minha janela. Vou usar qualquer formato, cliquei, ó. Agora depois que eu cliquei, eu vejo que as minhas medidas estão aqui ainda, então eu posso editar essas medidas. Então, 0,7, ponto e vírgula, 0,9. Prontinho. Tenho aqui o formato da minha porta. E vocês percebem que ela está preenchida, né? Com uma face. Eu vou deletar essa face porque eu não preciso dela. Agora ela está vazada, é apenas linhas, ou seja, é só um caminho. Posso deletar essa guia aqui que eu não vou utilizar. E para usar a ferramenta Follow Me, né, siga-me, eu preciso colocar esse perfil agora aqui no cantinho, alinhado no local que eu queira. Então eu vou selecionar aqui esse perfil que eu criei, pego o Move. Como eu quero alinhar essa pontinha com essa pontinha, eu vou clicar na pontinha dele, ó, bem no cantinho, e levar até o cantinho aqui. Legal. Feito isso, agora eu só preciso selecionar as arestas aqui que formam o meu caminho. Percebam que essa última, olha, ela para na metade, porque como eu coloquei essa forma aqui, esse segmento aqui está cortando, dividindo ele em dois. Então eu sou obrigado a vir aqui, usando o Shift, né, e selecionar mais esse segmento, ok? Então é importante que você pegue o caminho todo. Com o caminho todo selecionado, agora eu pego a ferramenta Siga-me, né, o Follow Me, e clico no meu perfil. Pum! Ele criou a forma conforme eu esperava. Ele sobra às vezes um segmento aqui no meio, você pode simplesmente selecionar e deletar. Aqui atrás também, seleciona e deleta. E aí você tem a sua primeira porta feita. Vou dar um Ctrl Z de novo, até voltar aqui. Só para mostrar, olha, se eu tivesse parado aqui, ó, não tivesse continuado,
meu follow me iria parar aqui nesse ponto. Então se eu pegar ele aqui, pum, vocês percebem que não deu certo, ele parou aqui na metade dessa aresta. Então eu tenho que selecionar obrigatoriamente a forma toda, certo? A forma que eu ensinei vocês a fazerem é você selecionando, pré-selecionando, né, o caminho todo e depois clicando na ferramenta Siga-me e clicando na forma, né, no perfil. Mas também existe aquela outra maneira de você criar, você executar esse comando, que é você não selecionar nada, você clica a ferramenta Follow Me, clica no perfil e aí você vai para a aresta e vai seguir no aresta, não precisa clicar em nada, é só ir seguindo, que ele vai seguir junto com o seu cursor. E aí você vai até o final e clica, aí ele vai criar a mesma forma. Eu acho mais simples a primeira maneira, de você pré-selecionar o caminho, depois clicar na ferramenta Follow Me e clicar no perfil. Mas fiquem à vontade para utilizar qualquer uma das duas maneiras. Depois eu deleto aqui. Prontinho. Tenho aqui a minha primeira porta feita com a ferramenta Follow Me. Selecionei inteiro, botão direito, Make Group. Agora eu vou tirar ele aqui do caminho, usar a ferramenta Move, né? Colocar ele para cá. E vamos criar agora exatamente a mesma porta, agora utilizando a ferramenta Offset. Então, a primeira coisa eu vou criar um volume aqui para minha porta. Então, vou clicar aqui, ó, puxar, posso colocar o tamanho que eu quiser. Agora eu coloco as medidas corretas, né? Minha medida aqui está ativa ainda, tá vendo? Então eu vou digitar que ela tem 0,7 de comprimento por 0,02 de espessura. Beleza. Criei aqui a base da minha janela com o tamanho que eu queria. Peguei o push pull e vou subir 0,9. Prontinho. Agora eu tenho ela 70 centímetros de largura por 90 centímetros de altura por 2 centímetros de espessura, certo? E para usar o Follow Me, eu vou ter que seguir agora essas medidas, ó, 6 centímetros, 3 centímetros, 8 e 8, certo? Então vamos lá, 6, 3, 8 e 8. Offset, 0,06, 0,03, clico aqui de novo, vi, olha, a minha borda se formando, aí eu digito a medida, 0,08, cliquei, vi a borda se formando, digito o valor, 0,08. Prontinho. Então coloquei já aqui as referências que eu queria de medida. Vou pegar o push pull e vou trazer essa daqui, ó, 1 centímetro para frente, 0,01. Essa mesma coisa, 0,01. Mas essa daqui a gente viu que ela tem um entalhe, tá vendo? Ou seja, esse carinha aqui, né? Essa moldura que tem aqui no meio, vem também 1 centímetro adiante. Como que a gente faz isso? A gente usa Follow Me de novo, o Offset, aliás. 6 centímetros, depois 1 centímetro. Então vamos lá. Offset, clico aqui, 0,06, venho aqui, 0,01. Prontinho. Criei aqui a minha moldura interna, né? Agora eu só preciso fazer o quê? Puxar esse carinha para frente. Só que aqui vai ser uma coisa engraçada, olha. Selecionei, vou pegar aqui o meu Move e vou tentar puxar ele, ó. Vocês percebam que eu tenho que puxar ele, na verdade, no eixo verde. Mas ele está tentando, ó, puxar para o eixo vermelho, para o eixo azul. Mas o eixo verde em si, ele está difícil de pegar, certo? O que
que eu vou fazer para forçar ele a pegar o eixo verde? Vou usar as setas do teclado. O eixo verde é a seta esquerda. Prontinho, olha. Agora com a seta esquerda, né, que eu cliquei, ele travou no meu eixo verde. E aí eu posso simplesmente digitar o valor que eu quero, 0,01. Aí ele fez aqui o meu entalhe, né, o meu detalhe aqui nesse ponto. Então, bem fácil de chegar aqui também, sem grandes problemas. Falta só fazer o arredondado aqui, só que para fazer esse arredondado, eu vou precisar usar justamente a ferramenta agora Follow Me, porque eu não consigo fazer ela com offset, com push-pull, com nenhum deles. Se eu quisesse fazer ela, digamos, reta, chanfrado, aí eu até conseguiria. Mas desse jeito que eu quero fazer, que é arredondado, eu preciso necessariamente utilizar a ferramenta Follow Me, certo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou ter que criar agora, primeiro aquele meu semicírculo aqui, e depois trazer ele para cá. Eu sei que ele tem quanto? 3 centímetros, olha, de diâmetro. Então eu vou criar aqui um quadrado de 3 por 3. Peguei aqui o retângulo, 0,03, ponto e vírgula, 0,03. Prontinho. Agora eu vou usar uma guia aqui só de referência. Pronto. E vou pegar o meu arco de 2 pontos. Cliquei aqui. E posso dar aqui a medida 0,015. Prontinho. Feito ele. Percebo que o próprio SketchUp ele já me dá essa forma. Se eu clicar aqui, ó, ele fica em azul, né? Ele já mostra em azul esse formato. Se eu quiser simplesmente aceitar esse formato que ele está me passando, eu posso simplesmente clicar mais uma vez aqui. Pronto. Então, olha, se eu clicar e mexer, eu perco aquela forma, tá vendo? Aí eu tenho que digitar o valor do raio que eu quero aqui desse comprimento para chegar naquela forma. Mas se eu clicar e clicar de novo, ele já cria aqui esse formato sem problemas para mim. Vou passar aqui uma linha aqui, vou usar aqui a borracha para apagar essa guia, apagar esse pedaço e apagar todo esse pedaço aqui de baixo. Sobrou apenas o meu semicírculo. Eu vou clicar nele 2 vezes para pegar as arestas junto. Vou pegar o Move e vou trazer ele aonde? Aqui, nesse cantinho. Certo? Então lembra que aqui eu preciso usar o Move e usar exatamente esse cantinho com esse cantinho, porque se eu pegar em qualquer local, ó, não vai dar o alinhamento, certo? Então eu preciso pegar nos pontos que eu quero deixar alinhado. Ok, posicionei ele no local. Agora só preciso, olha, selecionar o meu caminho. Uso o Shift, né, para ir adicionando mais arestas. E com as 4 arestas selecionadas, eu simplesmente busco aqui a função Follow Me, né, o comando Follow Me, e clico no meu perfil. Aí ele fez a volta toda. Então, 2 maneiras diferentes de criar o mesmo objeto. Vou selecionar ele inteiro, botão direito, grupo. E agora, se eu quiser colocar os dois lado a lado, eu posso clicar em um deles, pegar o Move, lembrando que eu quero alinhar esse pontinho com esse pontinho. Então, clico aqui e clico aqui. Aí elas estão perfeitamente alinhadas, pelo menos na frente. Infelizmente, olha, eu criei o quê? Essa segunda janela com uma espessura menor do que essa. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de usar ela aqui para ficar do lado, eu vou afastar ela e vou duplicar essa. Seleciono, Move, clico aqui nesse pontinho, aliás, seleciono, Move, Ctrl, olha lá o maisinho apareceu, cliquei nesse pontinho
e trouxe até esse outro cantinho. Agora, olha, ela está duplicada certinha. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui, ó. Selecionei, cliquei no Move, Ctrl, cliquei. Perceba que não tem um momento certo para apertar o Ctrl. Você não precisa ser exatamente antes de clicar no ponto que você quer. Você pode basicamente clicar nele a qualquer momento. Seleciono, peguei o Move, ó, comecei a mover, aí eu percebi, olha, que eu não apertei o Ctrl. Se eu clicar no Ctrl agora, ó, ele já entra no modo cópia. Então, só para vocês saberem desse detalhe. Posicionei e aí ele está feito, né? Estão as duas aqui lado a lado. Se eu quisesse criar múltiplas cópias, né? Poderia selecionar ele, Move, Ctrl, cliquei, e agora é só colocar o número de cópias que eu quero, vezes 5, vezes 3, vezes 10. Então eu posso fazer isso, olha, a qualquer momento, qualquer hora eu posso ficar alterando esse valor, desde que eu não saia do comando, obviamente, né? Se eu pegar alguma outra ferramenta, ele sai do comando, né? Mas enquanto eu estou com o comando ativo, eu posso estar inserindo aqui o valor que eu quiser, número de cópias que eu achar melhor. Então, vezes 15, vezes 3, e beleza. Então, são alguns dos comandos que a gente viu em aula. Basicamente, os dois principais é o follow me e o offset, que no português vai ser o siga-me e o equidistância. Mas aqui eu aproveitei para mostrar também como fazer o move, a cópia. A gente utilizou um pouquinho do arco, a gente utilizou um pouquinho também do retângulo também, da borracha. Então eu espero que esse exemplo tenha ajudado aí a deixar um pouquinho mais claro os comandos da aula de hoje. E usando essa mesma lógica, vocês podem fazer várias outras coisas, né? Se eu pegar aqui esse mesmo exemplo, vocês podem perceber que aqui embaixo, olha, eu tenho um formato também interessante de se criar. Então eu posso fazer ele através do follow me também. Também poderia fazer com offset, mas o follow me aqui vai ser mais prático. Lembrando, eu bati o olho nele, eu tenho que imaginar como que seria o corte dele, o perfil dele. Então aqui eu vou fazer um meio sem muito compromisso, né? Meio que da cabeça, sem muito compromisso com as medidas certinhas, né? Então eu vou fazer o que? Eu vou desenhar ele aqui, dessa vez de frente, porque eu quero que ele seja colocado de pé já. Então eu vou vir aqui na frente, vou criar aqui um retângulo de mais ou menos 0,1 por 0,15, e aqui eu posso desenhar o perfil do jeito que eu acho que ele deve ser. Então, como eu disse aqui, vou desenhar aqui meio de olho, sem pensar muito aqui em medidas, em detalhes, etc. Então, alguma coisa assim. Vou usar aqui a borracha para me livrar dessa outra parte. Então tenho aqui mais ou menos um perfil feito, certo? Então digamos que essa base aqui tenha, eu falei que aqui tinha 70, né? Então 70 com 70 eu vou ter 1,40 aqui. Vamos trabalhar com 1,50 dessa espessura toda. Então eu poderia agora criar, como eu disse, criei o perfil de pé, meu caminho vai ser deitado. Então vamos trabalhar aqui com 1,50 por 60 de profundidade. Então 1,5, ponto e vírgula, 0,6. Prontinho. Tenho aqui, posso deletar aqui essa face, eu não preciso dela. Poderia até deixar ela também se quisesse, viu? Mas vou deletar só para
por via das dúvidas. Vou pegar esse carinha agora e vou colocar ele aqui num cantinho. Selecionei, ó, e coloquei ele aqui no cantinho. Agora eu seleciono aqui o meu caminho todo, pego a ferramenta Follow Me e clico no perfil. Aí, olha, ele já criou aquela base conforme era esperado. Posso selecionar tudo, grupo. Aí, se eu quiser, eu posso preencher aqui dentro ainda. Aqui, move. Agora eu não vou até embaixo, eu só vou fazer ele até aqui mais ou menos. Perfeito, seleciono 3 cliques para selecionar tudo. Make group. Vou vir aqui em perspectiva, né? E apenas por curiosidade, ó, eu vou passar aqui o meu section plane. Ok. E o section plane também, olha, eu clico e uso o move para movimentar ele. Então, basicamente, olha só o perfil que eu tenho. Bem legal, né? Então, muito fácil de fazer se você conseguir bater o olho no objeto e ter essa percepção de como seria o corte dele, o perfil que forma ele, certo? Ou se você estiver inventando um móvel de cabeça mesmo, um móvel novo, vai da sua imaginação criar o perfil do jeito que você acha que vai ficar mais interessante. Então aqui só para vocês verem, olha, como fica legal e como é fácil de fazer isso. Eu posso deletar aqui essa seção, beleza? Se quisesse, poderia pegar essas duas portas e trazer elas para cá. Aqui nesse caso eu quero alinhar elas com quem? Quero alinhar com o centro. Então eu preciso pegar, olha, move, centro e centro. Ops, peguei o centro, peguei. Prontinho. Agora elas estão posicionadas aqui já em cima aqui da base. Então, bem legal isso. Eu espero que tenha ajudado aí a ilustrar melhor aí essas ferramentas. Tentem fazer 1, 2, 3 vezes esse exemplo. Depois que vocês fizerem algumas vezes, eu acho que vai ficar bem mais claro o funcionamento delas e vai assim abrir a cabeça aí de vocês para as possibilidades aí com essas ferramentas. Nessa mesma imagem a gente tem tanta opção de usar elas. A gente pode usar aqui o Follow Me de novo para fazer esses detalhes aqui, por exemplo, tudo que é circular, né, radial, a gente consegue fazer. A gente pode fazer essa parte de cima, a gente pode fazer até essa beiradinha aqui dessa forma, a gente pode fazer. Você vê que ela é um pouquinho abaulada, então seria exatamente essa mesma ideia que eu mostrei aqui, a gente pode fazer ali, ó. Eu vou pegar como referência aqui esse tamanho, vou subir aqui 0,03, criei já aqui meu formato, vou agrupar, make group, e vou subir ele aqui, ó. Vou apertar a setinha para cima para travar no eixo azul, tá vendo? Olha só aqui, eu peguei como ponto de referência a parte de cima, ó. Então não é a melhor forma que eu poderia ter feito. Vou trazer ele para cá, ó. Agora eu vou usar a parte de baixo, ó, que essa sim seria a maneira mais apropriada para alinhar esse objeto. Setinha de cima para travar o eixo azul. E aí eu venho aqui, ó, até bater aqui nessa referência aqui de cima. Beleza? Agora eu vou criar o quê? Vou criar aquele formato aqui. Eu posso criar ele direto aqui do lado, olha, utilizando algumas guias. Então, 0,02, tá bom?
Aqui. Aqui. Então percebam que eu criei aqui basicamente um local aqui para eu poder criar uma face, né? Então eu já deixei ela no plano correto para trabalhar. Posso usar aqui, por exemplo, a ferramenta Pi. Ups. Ok. Isso aqui eu não precisava dessa guia. Então eu fiz aqui a borda, certo? E aí eu só preciso agora do caminho para poder selecionar. Mas perceba que esse carinha aqui, ó, eu agrupei. Então, olha, eu não consigo selecionar os edges dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar um retângulo aqui em cima. Agora sim, olha. Eu posso deletar esse meio. Posso selecionar aqui o caminho todo. Ops. Peguei o caminho todo. Pego aqui a ferramenta Follow Me e clico. Ah, olha só, ficou azul, tá vendo? Clico 2 vezes aqui, aliás 3 vezes. Selecionou tudo, botão direito. Inverter faces, né? Aqui está Reverse Faces. No caso de vocês deve estar Inverter Face. Aí agora ela ficou branquinha. Seleciono 3 vezes. Make Group. E dessa forma a gente vai criando basicamente o nosso móvel, né? Então, tentem aí fazer quanto vocês conseguirem, né? O quanto vocês acharem interessante de exemplos utilizando essas ferramentas para que ela fique bem clara aí na cabeça de vocês, tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa sorte!